mais um episódio do Pod Pro. E hoje vamos bater um papo super legal sobre implante dentário. Se você tem medo, quer saber o que é, como funciona, hoje é o dia. Estou aqui com o Dr. Edson e o Dr. Paulo, os feras aí, e hoje vamos bater um papo sobre isso. Se apresentem. Olá, pessoal, meu nome é Paulo e hoje a gente vai bater um papo aqui legal, entender aí principais dúvidas que as pessoas têm sobre implante dentário, né, pessoal? A gente vai conversar um pouquinho a respeito disso e trazer aí mais esclarecimento para vocês, né? Então estamos aqui hoje com o Dr. Edson, que é essa fera aí da implantodontia. Olá, quem não me conhece, Dr. Edson, sou especialista em implantes dentários, opero aqui na Prodonto, uma imensa satisfação fazer parte da equipe Prodonto e estar hoje aqui com vocês no podcast, falar um pouco sobre implantes dentários, né? Isso aí. E hoje você está com a gente já há quanto tempo? Quase 6 anos, é isso? Quase 6 anos. Né? Quase 6 anos na Prodonto. Desde o nosso início aí, a gente nessa parceria juntos. Exato. E você faz implante já há quantos anos? Implante há quase 15 anos. Há quase 15 anos. Há quase 15 anos. Algo normal para você. Hoje o implante é meu dia a dia. Seu dia a É dia. o que eu faço diariamente e foi a parte da odontologia que me conquistou. É uma imensa satisfação devolver sorrisos, né? Melhorar a autoestima, a mastigação das pessoas, isso é muito importante. Há muito tempo atrás, eu descobri a implantodontia, comecei a fazer a preparação, curso preparatório, iniciação, especialização, e foi algo que me conquistou assim imensamente. Eu lembro assim muito bem um caso, a gente já fazia implantes unitários e apareceu para mim um caso, Dona Maria José. Sim. Era um protocolo superior. Era uma senhora de 70 anos, era muito católica, gostava de ir para a missa, participava do coral. E ela chegou no consultório extremamente triste, insegura, porque ela disse que não conseguia mastigar todos os alimentos, que tinha vergonha de sorrir, de falar em público, parou de cantar no coral da igreja. E pedimos a tomografia, analisamos o caso e propomos para ela a instalação de implantes superiores e um protocolo superior. Paulo pode especificar melhor, mas é uma prótese total fixa nos implantes. E a gente sempre acompanha, né, os pacientes na primeira consulta do caso finalizado. A gente voltou para a manutenção. Cara, ela voltou extremamente feliz. Disse para mim, Edson, eu voltei a cantar no coral da igreja, eu consigo mastigar todos os alimentos. Eu não ia antes para festas, para churrascos, porque eu tinha vergonha. Quando eu ia, eu não me alimentava, porque eu tinha vergonha da prótese soltar, cair. E agora eu estou tão feliz e tudo o que eu faço, toda festa, todo evento, eu tiro uma foto e posto no meu Instagram. Tá vendo? Inclusive, eu quero tirar uma com você. Aí, nesse momento, eu entendi que talvez essa era a minha missão. Talvez, Era isso que era tinha isso. que... Eu disse, cara, eu acho que esse é meu propósito, devolver esse sorriso para as pessoas e sentir novamente essa alegria de ter participado desse processo. Então, Maravilha. foi o meu início e que não consigo mais parar, né? E até que bacana você falar isso assim, Edson, porque eu acredito que todos nós, em algum momento, também tivemos isso, né? Alguns chamam de chamado, outros chamam de objetivo, propósito, mas assim, quando a gente escolhe uma área de atuação, a gente primeiro se identifica nesse momento, né? Tipo, os pacientes falam muito, doutor, vocês marcaram a minha vida. A Prodonto marcou minha vida. O que vocês fizeram marcaram a minha vida. Mas a gente fala que eles também marcam a nossa vida, né? Porque a gente pega ali um gancho de uma situação como essa sua. E em vários momentos a gente teve esse despertar novamente, né? Aí, cara, o que eu faço é muito bom, né? Essa entrega do que eu faço traz uma satisfação para mim que vai além da profissional, né? Vai muito além, porque assim, você falou uma palavra-chave, o propósito, né? Essa humanização, né? Tá passando aqui atrás, eu tô vendo, alguns dos nossos pacientes, sabe? Então, que vem dar depoimento, vem feliz, sabe? Então, assim, isso é gratificante, sabe? Tem coisas que o dinheiro não compra. Eu digo sempre isso. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. O dinheiro não compra isso. Então, assim, não é apenas devolver um dente, né? É devolver autoestima. É devolver saúde. O paciente consegue mastigar, coisa que ele não fazia, né? Então, isso é muito importante.
Então, a visão do paciente como um todo, não só um dente está faltando ou alguns dentes estão faltando, a visão como um todo é extremamente importante e a Prodonto entendeu isso. Na primeira conversa, há 6 anos atrás, que eu tive com Alisson e Priscila olhou para mim e disse, qual é o seu objetivo com a clínica? Ela disse, eu quero me tornar uma das maiores referências em reabilitação oral do estado. Aí eu disse, pô, É isso. Encaixou é isso, sabe? Porque nunca vai ser apenas trabalho e ganho financeiro. Né? Tem propósito. Né? Tem a alegria de você ver os pacientes voltando a sorrir. A mastigar melhor, né? Esse abraço que a gente recebe no final do tratamento. Eu acho que isso poucos profissionais conseguem ter e é extremamente gratificante. Né? Com certeza, Edson. E aí, assim, pegando já esse link, a gente está contextualizando aqui o poder do implante dentário. Sim. Que muitas pessoas têm algo como algo surreal, mas ele tem um poder muito forte. E aí, assim, pegando esse gancho aí que você está comentando, hoje, o que é que mais bloqueia as pessoas de fazer o implante dentário? Alisson, eu acho que hoje, o que eu escuto ainda no consultório é: doutor, vai doer? Doutor, é caro? Eu acho que esses são os 2 caminhos que eu mais escuto. E aí a gente já consegue desmistificar isso. Em relação à dor, a odontologia avançou de uma maneira enorme nos últimos anos. Gigantesco, né? Enorme. Eu tenho 22 anos de formado. É uma odontologia totalmente diferente daquela que eu me formei. A odontologia hoje é essencial que a gente sempre busque atualidades, porque isso muda rapidamente. Então, assim, em relação à dor, a gente controla totalmente a dor do paciente. Seja com melhores anestésicos, melhores medicações no pós-operatório, pré-operatório. Pré-operatório, né? A gente consegue, a gente medica muito bem o paciente, a gente controla. Aqui a gente tem também um conceito de cuidado, de carinho com o paciente, que é importante. Né? Os meninos organizaram aqui na Prodonto uma sala de pós-operatório, com massagem, com música, sabe? Tudo isso traz uma leveza no tratamento e que tira esse receio, esse medo. Com certeza. E quando um paciente é muito ansioso, a gente também tem a disponibilidade de medicações para fazer com que esse momento da cirurgia seja um momento mais leve. E controla também o pós-operatório. Então, o primeiro passo a gente já venceu, porque a dor já não é mais algo relacionado com a odontologia. Né? Eu ouvi muito no começo de carreira, eu morro de medo de dentista e tal. E isso, a cada dia, cai por terra, porque a gente consegue hoje entregar um tratamento muito tranquilo. Em relação a valores... Deixa eu só comentar um negócio sobre isso. Certo. Teve uma paciente que ela até participou do nosso podcast, que ela disse: doutor, eu cheguei a dormir no dia com o doutor Edson, para você ver como, de fato, é algo leve. Né? Existe, sim, esse receio, esse trauma, né, vamos dizer assim, porém, a gente torna esse momento algo leve. Então, não é um fato de momento. A gente sentou, a gente planejou, né? Fizemos protocolos, a gente tem protocolo medicamentoso, a gente tem protocolo para recepcionar a paciente. Então, assim, nos preparamos para entregar esse momento o melhor possível. Eu sempre falo, eu gosto muito de uma frase que diz que a perfeição é um hábito. Você precisa praticar ela em todo momento para que ela seja algo comum na sua vida. Então, assim, foi criado protocolos para que sejamos perfeitos, claro. Né? Em algum momento, talvez a gente não consiga a perfeição, mas essa sempre vai ser a nossa tentativa. Com certeza. Ser perfeito. Então, Alisson, essa questão da dor relacionada com a cirurgia de implante já não é mais uma realidade. Hoje a gente consegue, ao contrário, criamos uma realidade muito diferente, muito mais tranquila. Tanto o momento da cirurgia como o pós-operatório. E eu acredito assim que o que mais faz com que a pessoa tenha essa percepção, pelo menos no dia a dia, né? A gente acompanha muito paciente que vem aqui na clínica e chega. E eu falo assim, que cada pessoa ela vem
com uma dor, com uma dúvida diferente, ela vem com um porquê diferente, né? Muitas pessoas, elas adiaram esse sonho a vida toda por medo, que é o ponto que a gente está tocando agora. Outras pessoas, elas adiaram por outros motivos. E aí o que eu percebo? Que o medo não foi embora quando ela toma essa decisão de imediato. Esse medo ele vai sendo galgado, esse caminho vai sendo galgado ali dia a dia. Mas eu percebo que uma coisa é clara. Todo mundo quando chega aqui, que realmente entende, que ele ganha consciência, que é o ponto-chave para mim, ele começa a entender, poxa, eu adiei muito tempo essa decisão. E hoje isso está me trazendo muitos problemas. Então, quando ele toma essa decisão no intuito de melhorar, principalmente, sua qualidade de vida, mastigação. E assim, a gente percebe que esse ganho de consciência faz a pessoa entender que não é sofrido e não precisa passar por um procedimento que vai gerar trauma, como a gente sabe que muita gente hoje chega aqui, infelizmente, com trauma de experiências anteriores, né? Então, dá para fazer, como a gente estava comentando aqui, de uma forma leve. Né? Mais leve. E foi o que a gente sempre planejou aqui, né? Ser uma referência na reabilitação. E, por incrível que pareça, nosso maior marketing são os nossos próprios pacientes. Não é isso? Então, assim, a gente faz o tratamento, entrega esse tratamento, acolhe esse paciente, devolve autoestima, uma mastigação, e esse paciente se torna uma propaganda para a gente. Verdade. Então, a gente tem essa consciência, né? Que o paciente é nosso maior bem, né? Então é importante tratar ele bem, né? É um ser humano, né? Sim, e aí, assim, vamos lá. Vamos supor que tem um paciente ali na sua frente agora e ele disse assim, doutor, eu já entendi a importância, vocês comentaram muito bem aí sobre essa parte da mudança de vida, mas o que é o implante dentário? Vamos lá. De maneira muito resumida para que ele entenda. De maneira resumida, o implante dentário é um dispositivo, um pino de titânio ou de zircônia, que a gente vai instalar no osso do paciente, seja na maxila, seja na mandíbula, para substituir uma raiz dentária. Ele vai ser a base, esse implante, para a colocação para o suporte de uma coroa ou uma prótese, seja facial ou removível, devolvendo assim o dente à posição ou unitário, ou parcial, quando alguns dentes, ou total, quando é toda uma arcada. E qual a diferença do implante para uma prótese? Vamos dizer assim. Pronto. O implante é esse dispositivo que a gente instala no osso. A gente está instalando um substituto de uma raiz. Certo. E uma prótese é a substituição das coroas dos dentes que estão à mostra na cavidade oral. Então, o implante em si é esse substituto, é esse pino que a gente coloca nos maxilares, mandíbula e maxila, e a prótese é a coroa, é o suporte de dente que é visto pelo paciente. É algo que eu sempre brinco, eu digo, pô, ninguém quer ver meus implantes, querem ver a prótese de Paulo, né? A prótese de Priscila, de Evelyn. Mas o meu implante está guardado e ele é a base. Para suportar hoje essa coroa. O que há de mais moderno, eu falo assim, né? Para quem quer fazer, para quem perdeu o dente, é o que há de mais moderno para você voltar a mastigar melhor. Sim. Não existe nada. Não existe. A gente tem, todas as pessoas, duas dentições, decídua, dente de leite e permanente. E a terceira edição é o implante. É o implante. Eu brinco muito assim com os pacientes nesse sentido, é que eu digo, ó, você teve 3 oportunidades. Aí a pessoa na hora não entende. Eu digo, ó, Deus já te deu lá o dente de leite, você perdeu e veio o permanente. Se você acabou não cuidando tão bem deles, ou por algum motivo você acabou perdendo antes, cara, essa é a sua terceira chance. Então a gente não pode vacilar com isso daqui. A gente não pode deixar que isso daqui seja a terceira, a quarta, a quinta. Então a gente sabe que dá para, né, manter ali durante a vida e a pessoa permanecer tranquila. Um ponto importante que vocês estavam falando aí que me chamou muita atenção foi justamente essa distinção que as pessoas fazem, né? Poxa, doutor, o implante dentário para a coroa. As pessoas geralmente, ó, só para vocês entenderem, geralmente as pessoas elas acham o seguinte, que o implante é o dente. Né? A pessoa acha que o implante é o dente. O implante, ele é o alicerce, vamos dizer assim,
que vai substituir a raiz lá, como o doutor Edson falou. Então, o que está ali dentro do osso, substituindo sua raiz, aquilo é o implante, que é aquele parafuso. O que vem acima dele, seja completa ou seja de um único dente, é a coroa. E aí o implante, ele é feito em titânio lá, o material, só que a coroa, ela tem vários materiais, mas a gente sabe que o material, para realmente durar e ficar o tempo que precisa ser feito, é a cerâmica, a porcelana, né? Então, assim, são várias distinções, que tem muita gente que fala, a gente coloca lá o implante e fala, então, e isso daqui não é o dente não é implante? Eu sempre percebo essa confusão, né? Existe essa confusão. E é assim, já que a gente deixou claro, então, o que é o implante e o que é a parte do dente, né? Vamos dizer assim. Isso. Hoje, quais são os tipos de implante A gente tem implante unitário, unitário? Que é que quando a vai pessoa... devolver um único dente, certo? O paciente perdeu o primeiro molar superior, dente extremamente importante da mastigação. Então a gente vai, coloca um implante, um único dispositivo, e constrói uma coroa em cima desse dente, repondo a ausência desse único dente. Se o paciente perder mais de um dente, o paciente perdeu 3 dentes, a gente pode fazer uma ponte Que, fixa, no caso, seria... um implante parcial, Aham. certo? Então, Uma ponte fixa, o implante existe o unitário, né, que é quando devolve um dente só, não um é dente isso? só, Existe a ponte a ponte e o protocolo. e protocolo. E o protocolo, certo? Aham. E aí, bom, claro, vai ter algumas subdivisões, Aham. mas é isso. Ou você pode devolver um único dente, alguns dentes perdidos ou todos os dentes perdidos. Então, unitário, certo? Ponte, que seria uma ponte sobre implantes, e um protocolo Geralmente ali de superior. 3, né? 3 a 5 dentes no máximo. 3 né? a 5 dentes, você É, pode no fazer máximo, uma né? ponte. É claro que você vai distribuir a quantidade de implantes baseado no tamanho do arco e na quantidade de elementos dentários que vão ser devolvidos. Aí você pode ter 2, 3 implantes para devolver esses dentes perdidos. Com certeza. Ou total. Aí total, um protocolo, né? Total vai depender muito da qualidade do osso, do tamanho da circunferência, do tipo de osso. Geralmente em mandíbula, na parte inferior, a gente faz um protocolo A1-FO. 4 implantes suportando a prótese. É um arco menor com osso melhor. Na parte superior, a gente tem algumas opções. A gente pode fazer 6 implantes, distribuindo 2 mais posteriores, 2 mais centralizados, 2 mais anteriores, suportando todo esse protocolo. Se a gente tiver condições, uma quantidade de altura óssea maior, a gente pode fazer A1-FO também, mas é necessário você ter implantes longos. E também implantes zigomáticos, né? Quando você tem total atrofia, o paciente não tem nenhum osso para suportar implante, ou a gente faz enxerto ósseo, levantamento de seio, ou faz implante zigomático, para travar esses implantes e fazer um Veja protocolo. que existem vários tipos, por isso que é importante você vir fazer uma avaliação aqui na clínica. A gente tem todos os exames, tomografia, raio-x, enfim, scanner, para a gente dar um melhor diagnóstico. Veja que são vários tipos. A gente tem como passar isso ali na ligação? Não. Não. A importância de você vir aqui na clínica pela variedade e assim, a gente fala que saúde é algo muito individual. Totalmente, É? Alisson. Individual. Totalmente individual. Aham. Cada caso é um caso, né? A gente precisa analisar altura óssea, largura óssea, Isso. oclusão, espaço protético. Então são vários, São vários detalhes, né? Edson? vários Que a gente- detalhes. Mas o que você precisa entender é o seguinte: vindo aqui, você vai ser avaliado, não só avaliado clinicamente, como através de imagem. A clínica dispõe de raio-x panorâmico, raio-x periapical, de tomógrafo, Tomografia. tudo que é necessário para a gente fazer uma cirurgia segura Segura. e precisa. Eu acho que um dos principais fatores do implante é isso, precisão. Precisão. Então, a gente sempre conversou e sempre procurou como ser mais perfeitos. E é isso. Hoje a gente conseguiu isso. Por isso que a Prodonto se tornou esse sucesso, já com 3 filiais, referência, essa né? referência Essa em referência. implante, como o sonho de Priscila Priscila. se tornou realidade, né? A gente juntos, né? Tipo assim, eu falo de mãos dadas, a gente conseguiu
andar ao longo desse tempo e conseguiu, assim, de fato, passar essa segurança e tornar isso algo normal. Então, a gente já sabe aqui o poder que o implante tem. A gente já falou aqui agora sobre os tipos. Certo. Uma dúvida, Edson e Paulo, se quiser complementar também, que as pessoas têm muito é assim: doutor, como é o passo a passo? Assim, olha, antes da minha cirurgia, durante a cirurgia e depois da cirurgia. Vamos começar até antes. Vamos. O primeiro passo é vir aqui na Prodonto. Vai ser avaliado por Dr. Paulo. Dr. Paulo, qual seria a primeira avaliação que você faria nesse paciente? Geralmente, assim, quando a gente começa qualquer avaliação, a gente preza muito assim, ó. Primeiro ponto é o ganho da consciência. Então, o paciente chegou na clínica, ele veio com vontade. Ele saiu da casa dele, chegou aqui para ser atendido, ele veio com muita vontade, muitas vezes, de realizar aquele sonho. À toa. Exatamente, ninguém vem à toa. A pessoa não sai de casa para vir em uma clínica odontológica se ela não tiver o desejo de realizar o tratamento. E aí, quando ela chega aqui, Edson, a gente faz sempre assim, ó. Tem a recepção, que as meninas já recebem ali. A gente sempre busca receber realmente de uma forma mais calorosa, fazer com que essa pessoa entenda que ela está num lugar seguro, que ela não precisa ali de imediato ter esse medo, porque é o que a maioria das pessoas vivem hoje em dia. As meninas vão lá, direcionam, levam essa pessoa lá para a sala de exames, faz todo um tour, apresenta a clínica primeiro para quebrar aquele gelo inicial. Imagina, você chega num lugar novo, sem conhecer muito, é normal a gente ficar um pouquinho mais quietinho, retraído, né? E isso é uma coisa que a gente criou meio pensando nisso mesmo, de que a pessoa passe, conheça um pouco da clínica, sinta aí a experiência de entender um pouco da nossa história também. Quando ela faz os exames, eu já na sala consegui observar todos os pontos que a gente considera muito importantes para esse tratamento. Então, o paciente foi lá, passou pelos exames, passou por foto. Até mesmo antes dele chegar até mim, eu já faço uma verificação desses exames. Por quê? Quanto mais informações eu tiver lá no início, melhor vai ser minha avaliação, mais detalhado vai ser o plano de tratamento dele e, consequentemente, a resolução do problema dele vai ser feita da forma correta. Então, o paciente fez os exames, vem para cá, eu vou, chamo, sempre recebo lá na sala, busco ela entender, principalmente qual a necessidade, né, que esse paciente está buscando, o que foi que trouxe ele até aqui. E eu falo assim, que cada pessoa tem uma historinha, né, diferente. Essa história, ela vem muito de acordo com a necessidade dela. Tem muita gente que vem porque não aguenta mais, por exemplo, perder momentos do dia a dia, né? Tem muita gente que fala, doutor, tenho um paciente, seu Adílio, que ele disse assim, doutor, eu não aguento mais chegar em casa, sentar para comer e não poder mastigar o que eu gosto. Eu estou literalmente comendo tudo amassado. Assim como já tiveram outras pessoas, tipo assim, eu não estou tirando foto com os meus netos. Você vê que, às vezes, pra gente que tem dente, pessoal, pode parecer uma coisa pequena. Poxa, eu tenho todos os meus dentes aqui, eu não vou sentir isso daí, né? Mas a gente fala que para quem realmente quer, faz muita diferença, né? Então, assim, na avaliação a gente tenta buscar todos esses fatores, por quê? Quanto mais informações a gente tiver, melhor eu vou conseguir ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema, né? E aí a gente passa o plano de tratamento detalhado, a gente passa ali para ele todo o passo a passo do que ele vai precisar fazer, para que no final a gente consiga executar, né, o melhor plano de tratamento para aquele paciente. Bom. Então, o primeiro passo é o quê? Então, avaliação. Avaliação. Então, o paciente faz a avaliação com o Dr. Paulo, com o Dr. Thales. Com o Dr. Alisson. Com o Dr. Alisson. E assim, o protocolo foi montado da seguinte forma. Na própria clínica, na própria Prodonto, feitos os exames de imagem, raio-x e tomografia. E os avaliadores, na maioria dos casos, já solicitam os exames laboratoriais. A gente também tem um protocolo de segurança em relação ao paciente. A gente solicita... Isso é importante demais. A gente solicita em todos os pacientes hemograma completo, coagulograma completo, glicemia em jejum, hemoglobina glicada. E em casos que a gente consegue, na anamnese, determinar alguma alteração sistêmica, a gente ainda pede outros exames específicos para detectar qual o grau de osteoporose, né? Quando o paciente é cardíaco, a gente solicita um laudo do cardiologista. Então, assim, a gente tem todo um protocolo para a segurança do paciente
seja um paciente rígido, um paciente normal ou um paciente com alterações sistêmicas. Então, o avaliador já solicitou os exames, já solicitou as imagens, já está tudo pronto. Fora isso tudo, vocês também têm o que eu acho extremamente interessante e importante para mim, é o protocolo de fotos. Sim. Em todos os, não é só de implante não, em todos os pacientes da clínica é feito um protocolo de fotos. Face, perfil, sorriso, arcade superior. Cara, isso é extremamente importante na hora do planejamento cirúrgico para a gente saber se tem espaço protético, se o paciente tem sorriso alto, se é baixo. Porque num paciente com sorriso alto, a gente precisa ter uma preocupação com a estética, com a qualidade do tecido gengival. Então, quando o caso chega para mim, chega com todos os requisitos necessários. E aí eu vou avaliar o paciente clinicamente, avaliar as imagens e os exames. E vou montar, planejar pela tomografia a posição dos implantes. Qual o melhor tratamento, qual o tamanho do implante. A tomografia é o único exame que dá... Esse detalhe, né? Dá esse detalhe, que a gente consegue disponibilizar altura, largura óssea. Então isso é muito importante para a gente poder utilizar o osso na sua magnitude, saber a largura. Eu vou usar um implante de largura 3,5, 4, 4,5, 2,9. Eu tenho implante curto, né? Você tem vários tipos de tamanhos de implante. Então, assim, o exame é essencial. A gente monta o plano de tratamento e aí eu devolvo para a clínica o meu plano cirúrgico. A clínica entra em contato com o paciente, é marcada a cirurgia. Existe outro protocolo que a gente chama de medicação pré-operatória. Todo paciente é medicado antes da cirurgia para evitar infecções e para evitar edema. Então a gente faz a cirurgia, tem um cuidado que eu acho maravilhoso. Em todo o consultório da Prodonto tem uma TV, né? No teto para o paciente. Aí na avaliação ou na recepção, as meninas já pegaram qual o cantor, qual a música o paciente gosta. Cara, e aí a gente bota, porque assim, eu acho que tudo que pode melhorar esse momento é essencial. Com certeza. É essencial, porque eu acho que traz uma paz ali, né? Aí só tem um lado ruim, né? Que eu gosto de cantar. Aí quando o paciente acerta o cantor que eu gosto, aí fica difícil. Aí eu brinco, eu digo, ó, anestesia não dói não, vai doer só o ouvido. O ouvido vai doer que eu tô cantando. Tem gente que chega nervoso ali na hora do procedimento às vezes, né? Aí a gente tranquiliza, calma, tá? A pessoa entra, né? Aí quando a pessoa sai, ela fala, menino, esse dentista é maravilhoso. Aí eu, por quê? O procedimento, a técnica lá, né? Ele é tão tranquilo. Ó, ele passou o procedimento todinho cantando lá, eu não aguento não. Aí depois Essa parte, tem né? essa parte que não é tão boa assim. Não, mas é porque aquele é o momento da cirurgia, pô, é um momento que eu me conto, assim, é um momento que eu gosto, é um momento que eu tô feliz, Tá que eu tô leve, fazendo, né? que eu tô leve, eu tô fazendo algo que eu amo fazer. Então, assim, não é que eu não esteja concentrado. Eu estou aproveitando o momento, sabe? Com certeza. Então, aí, quando acaba a cirurgia, a gente tem outro protocolo, que é do pós-operatório. A gente faz tomografia pós-operatória e raio-x pós-operatório imediato. Avalia se a posição dos implantes estão conforme o planejamento. De novo. Isso é ouro. Exatamente. Assim, aí. A gente é velha guarda, né? A gente já tem um tempinho aí que a gente trabalha, já tem vários casos de reabilitação que a gente já conseguiu realizar. Eu falo assim que no histórico, se a gente for somar, dá uma quantidade muito boa. E assim, o quanto esse exame depois, ali, na hora que a gente termina de fazer, você ter a segurança de garantir que o que você planejou foi executado. Eu queria que você me explicasse sobre isso, assim, porque eu sei que a gente sabe que ainda, infelizmente, é uma tecnologia que a gente não dispõe em todos os lugares, né? Eu queria entender, assim, basicamente, o que é, para você, como profissional, a importância disso. Veja, Paulo, o exame pós-operatório, o exame da tomografia no pós-operatório, ela é essencial porque dá a gente
até a chance de rever o caso, de chegar a dizer, eu poderia melhorar a posição desse implante. Eu planejei ele aqui, ele não foi no ideal que a gente queria, a gente pode... Vamos aqui rapidinho na sala e reposicionar. Então, assim, eu acho que todo e qualquer problema, no início, é mais fácil de resolver. Então, assim, é um exame que dá a chance para o cirurgião dizer, opa, foi perfeito. Ou então, opa, dá para melhorar. Ou então, assim, até mesmo assim, essa tomografia pós-operatória mostrou que o osso ao redor do local, o implante está perfeito. Mas o osso ao redor do local é um osso muito esponjoso. Não é um osso compacto. Vou precisar de um tempo de cicatrização maior. Então, assim, é essencial. Seria... Qual é a palavra que eu posso usar? Seria perfeito. Seria perfeito se todo lugar tivesse. A realidade é essa. É tão engraçado isso. Eu posto muito, quem me acompanha sabe, eu posto muito o pós-operatório dos casos. Eu chego na clínica, aí eu tiro uma foto e disse, começando e tal, e aí eu posto o pós-operatório. E no dia que eu tô corrido, que eu não consigo, eu recebo direto, pô. Cadê os casos, pô? Cadê o raio-x? Sabe? Cadê a tomografia? Então, assim, ter a tomografia, o tomógrafo na clínica é essencial, cara. É essencial e é um padrão ouro, né? Não é, infelizmente, não é o normal, pelo custo do exame. O normal é clínicas de imagem ter esse tomógrafo, né? Clínicas de imagem. Então, o que acontece normalmente é você opera, fecha, sutura, e aí pede um exame pós-operatório, mas só o paciente, né? O paciente vai ter que sair da clínica depois de um tempo. E você ter na clínica é algo essencial. E aí, assim, é importante comentar um pouco sobre isso. A importância para você que tem medo. Né? Que veja a segurança. A gente está aqui já há uns 10 minutos falando sobre isso. Todo o planejamento, porque muitas vezes você só vê o quê? A parte final. Mas veja todo o planejamento, todo o passo a passo que é necessário para sair, de fato, algo legal. Né? E aí, assim, falamos o quê? Sobre o pré, durante a cirurgia e agora o pós. Se você fosse olhar ali para o paciente e dizer assim, olha, ele finalizou agora, o que é que você passaria de recomendação pós-operatória? Recomendação pós-operatória. Evitar esforço físico, dependendo do caso da cirurgia, de 3 a 10 dias. Depende de cada cirurgia. No unitário, você não precisa de tanto tempo de repouso absoluto. Certo. A gente fala repouso absoluto, repouso relativo. O repouso relativo é você não praticar atividade física pesada. Um repouso absoluto é você não realizar o básico. É você realizar o básico. Lembrei de uma pergunta boa aqui, mas pode ser. Certo? É tipo, você tirar ali 2, 3 dias para ficar em casa. Alimentação líquida, pastosa e gelada nas primeiras horas. Evitar camarão e frutos do mar. A gente sempre bota alguns alimentos a mais, alimentos muito quentes, alimentos de difícil mastigação, também a gente pede para não ter uso. O camarão, existe uma enzima, já é evidência científica, existe uma enzima que atrapalha a cicatrização, mas a gente sempre aumenta um pouquinho o leque para frutos do mar, né, caranguejo, para evitar o máximo. Nas primeiras horas, eu indico o uso de antisséptico bucal, mas não indico o bochecho. Você selar o lábio e jogar o líquido entre as bochechas. Esse movimento pode folgar os pontos. Então, nas primeiras horas, não. Mas depois de 2 dias, eu já libero. Maravilha. Certo? Então, a gente entra geralmente com antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. E assim a gente contém os sinais clínicos da recuperação. Então, a gente consegue uma cirurgia basicamente indolor e um pós-operatório muito tranquilo. É por isso que eu falo, quem tiver medo de fazer implante, esse aí pode apagar da sua, da sua mente que não... E eu até brinco assim muito, né, com as pessoas quando chegam aqui, eu digo, eu sei que seu medo hoje, ele não vai acabar. E eu sei que no dia, quando você chegar aqui, ele vai estar com você te acompanhando. Mas pode ter certeza que porque assim, o paciente antes de chegar
na fase lá da cirurgia, antes, ele tem um caminho que ele percorre antes, né? Ele vai fazer primeiro a adequação do meio, que é toda a parte de saúde, que são restaurações, limpeza, até mesmo porque se a gente chega no primeiro dia lá e você veio na clínica, ó, eu quero colocar esse parafuso aqui, quero colocar esse implante desse dente. E aí você já vai de imediato e coloca, e a boca lá tem bactéria, cárie, problemas, a chance de haver uma contaminação é alta. Então a gente sempre fala que esse processo em que a pessoa vai passando até chegar no dia de fazer o procedimento de implante lá com o Dr. Edson, ela começa primeiro a entender os procedimentos de forma diferente e aí ela já vai mais segura, né? Por isso que é tão importante que a pessoa conheça, para que quando ela chegue no procedimento ela não vá tão ansiosa, não vá tão nervosa, né? E aí tudo certo. Isso é E muito aí, eu tenho uma pergunta que eu já recebi algumas vezes, um pouco polêmica. Olha lá agora, viu? Doutor Edson, hoje você recomenda, porque assim, tem alguns pacientes que têm essa dúvida, e também faz parte do pós-operatório. Quantos dias sem namorar? Pós a cirurgia? Então, alguns anos atrás eu tinha vergonha de falar isso para o paciente. Eu dizia, ó, não pode fazer exercício físico, né, tal. Mas só que eu aprendi, né, com o trabalho que você precisa falar. Uhum. Então, faz parte, né? Faz parte. Então, o mesmo tempo que eu peço para evitar atividades físicas, eu peço para evitar a relação sexual. Uhum. Ao mesmo tempo, que acaba que se torna também um esforço físico. Uhum. Aí E vai eu acho depender assim, da cirurgia, né? da cirurgia. E assim, hoje você te recomenda quantos dias? Uma semana. Depois de uma semana. E eu acho assim que é importante a gente falar isso, porque tem muitos pacientes que querem perguntar, mas sentem a vergonha que a gente sente de... Né? Mas só que é algo que a gente tem que falar que é normal. Não, exatamente. Uhum. Então, como eu estava dizendo assim, no começo, quando eu comecei... Não que eu seja tão velho assim, mas... eu tenho 22 anos de formado, mas quando eu comecei era muito novo e eu tinha vergonha de falar isso. Eu sempre fiz cirurgia, então eu tinha vergonha. Uhum. Mas depois você aprende que é melhor você comentar, falar, deixar... eliminar qualquer dúvida para não ter um problema maior depois, né? Verdade. Então a gente fechou. A gente falou sobre todo o passo a passo aí, desde o início até o final. E assim, a gente garante isso, que se a gente fizer esse passo a passo, a gente aqui faz a nossa parte e você, a sua, que quer fazer o implante dentário, é certeza que vai dar certo. Certeza. Porque hoje a gente tem vários casos. Hoje a gente, se a gente for pegar uma média por mês, assim, a gente faz 128 implantes mês. É uma média, tipo assim, relativamente alta. É alta, né? E aí, assim, uma dúvida também que as pessoas têm eu posso fazer o implante e sair com o dente no mesmo dia? Existe a possibilidade? Existe. O termo para isso é carga imediata. Carga imediata. A carga imediata é o seguinte. O implante, ele tem duas roscas. Ele tem uma rosca externa, que é a rosca que trava no osso, e tem a parte interna, rosqueável, que é a conexão para o meio externo, que é onde vai fixar a nova coroa. Uhum. Então, esse implante trava no osso, ele gera um torque de inserção, certo? Um travamento primário. Se esse torque de inserção for maior que 35 newtons, a força que ele trava no osso, você pode colocar uma carga imediata. Carga imediata seria colocar uma coroa ou uma prótese sobre ele em até 72 horas. Uhum. De preferência 48, mas até 72 horas. Por quê? Porque esse travamento primário, depois de basicamente ali 5 dias, uma semana, ele vai perder esse travamento. Vai acontecer uma nova remodelação óssea. Uhum. Você perfurou, pequenos vasos sanguíneos, pequenos capilares são rompidos, é liberado hemácias, fibrina, forma uma rede de fibrina no local, coagula o local, chama os macrófagos, elimina o que não precisa estar naquele local ao redor do implante, a ação dos macrófagos, os fatores de crescimento, vão trazer osteoblastos e osteoclastos. Vão formar osso
e outros vão remover. Então vai ter uma remodelação. Então, depois de uma semana, esse osso começa a ser remodelado para se criar uma osso-integração, que é a integração do implante com o osso. Então, ou eu coloco a carga no início, ou eu preciso esperar cicatrizar. Quantos dias, meses? De 2 a 3 meses. A literatura, ela afirma, é mais categórica, em 3 meses. Um implante que não deu um torque alto, não quer dizer que você vai perder. Osso mais esponjoso, osso de maxila, geralmente o torque não é tão alto como o osso da mandíbula, que é um osso mais compacto. Então, se você trava esse implante com um torque menor que 35 newtons, obrigatoriamente você precisa esperar gerar uma osso-integração, em torno de 3 meses. Se esse torque for maior de 35 newtons, você pode colocar a carga imediata. E aí a gente só tem como saber no dia. No momento da cirurgia. A gente tem uma noção antes, né? A gente tem uma noção. Você sabe o que eu falo para vocês. Eu não gosto que se venda a carga imediata. Eu acho que a carga imediata é uma carta na manga. Travou, a clínica está preparada para colocar um dente nesse prazo. Porque assim, a cirurgia é um momento, mas confeccionar uma coroa sobre o implante é um novo processo. É um novo processo, né? Seleção de componente, confecção de coroa, seja provisória, seja definitiva. Então é um processo. Então assim, a clínica vai estar preparada para colocar nesse tempo, certo? Então a carga imediata eu acho muito legal, porém tem que ser uma carta na manga, porque não é para todos os casos. Porque é saúde, né, Edson? Exatamente. Eu tenho um professor que ele falava muito isso. Na saúde e no amor, nem nunca, nem sempre. A gente não pode dar certeza, porque... Não. E é uma coisa que a gente sempre fala muito, que não é receita de bolo, né? Receita de bolo é que você vai... Isso, mais isso, dá isso, né? Então, assim, a gente sabe que cada pessoa é de forma individual, né? E o que você falou até é muito importante salientar, Edson, porque, assim, quando a gente tá fazendo a instalação do implante lá, embora a gente tenha uma noção de dimensão, densidade óssea, de tudo lá, a gente só consegue ter precisão na hora que a gente instala. E aí imagine que muitas pessoas até entendem isso, né? Poxa, doutor, quanto tempo eu vou precisar ficar esperando esse implante? Esse é um dos momentos que são cruciais para isso, né? Eu instalei o implante, a minha média é 3 meses, mas pode ser que eu tenha pegado uma região que tem um osso mais esponjoso. É aquilo que você falou, não é que não vai dar certo, mas é porque o meu processo de formação de osso naquele lugar precisa levar mais tempo. Então, nesse momento, a gente determina, você vai vir com 4, 5, 3, dependendo de cada situação específica, né? E aí, para a gente finalizar aqui, eu tenho uma pergunta que é uma dúvida de muitos pacientes. A gente recebe essa pergunta lá no nosso Instagram, nas ligações. Quem é que não pode fazer implante dentário? Tem alguém que não pode? Contraindicações, né? Na ciência existem contraindicações absolutas e contraindicações relativas. Então, contraindicação absoluta é aquele paciente que não pode de maneira nenhuma fazer aquele tratamento. E relativa é aquele paciente que naquele momento não pode. Então, assim, quando a gente fala em implantes dentários, a maioria dos casos são que naquele momento não são contraindicações relativas. Vamos lá. Paciente diabético descompensado. A gente precisa controlar. Não é que não pode, né? Não é que não pode, é relativo. Naquele momento, ele não pode. Naquele momento. É importante você falar isso, porque assim, a gente pega muito isso no dia a dia da avaliação, né? O paciente chega aí e ele fala assim, doutor, eu não quero fazer implante porque eu sou diabético. Então, na cabeça dele, ele já vê assim, eu não quero, sou diabético, eu sou diabético e eu não posso. E aí eu sempre saliento isso para ele. Eu digo, a diabetes em si, ela não é uma contraindicação para nenhum tipo de procedimento, né? Desde que ela esteja controlada, desde que ela esteja em níveis aceitáveis. E para isso que a gente faz lá o exame de glicemia em jejum, por isso a gente faz coagulograma, por isso que a gente certifica antes, né, hemoglobina, certifica antes de tudo isso, para que na hora do procedimento a gente saiba se é o momento ideal para fazer aquele procedimento ou não. Não é isso? Em relação ao paciente diabético, é isso. O paciente diabético, ele desenvolve uma microangiopatia, uma
dificuldade de cicatrização, diminui o calibre daqueles pequenos vasos que estão na mandíbula, na maxila. Então ele tem uma dificuldade de cicatrização quando descompensado. Aí o paciente descompensado aumenta o risco de infecção, aumenta o risco de sangramento e de perda do implante. No momento que você compensa, que o endócrino compensa a diabetes dele, a glicose fica estabilizada, ele se torna um paciente normal. Então, vai ser operado. Que dá para ser feito. Paciente com osteoporose, também. O paciente controlado, não é um problema. Então, a gente envia para o médico, a gente consegue com os exames detectar, solicita o médico o tratamento e depois opera. Pacientes, esse é um relativo também. Pacientes que infartaram há menos de 6 meses. Vai ter que aguardar esse tempo, a avaliação do cardiologista, para depois fazer a cirurgia. É meio que um tempo de segurança. Tempo de segurança. Para o procedimento. Exatamente. E, claro, com essa interação com os colegas da medicina, com os médicos responsáveis pela parte clínica do paciente, né? Tem pacientes com tratamento de câncer que usam bisfosfonatos. Esses pacientes podem desenvolver uma osteonecrose. Aí esses casos são avaliados individualmente. Algumas medicações para o tratamento de câncer, bisfosfonato, eles usam muito bisfosfonato em câncer e em alguns casos de osteoporose. Mas já também um pouco de desuso já, sabe? Porque já tem uma literatura farta em relação à osteonecrose, a medicina já está trocando essas medicações. Mas assim, são pacientes que fazem uso de bisfosfonato há mais de 4 anos, principalmente aqueles que fizeram via injetável e tal. Né? Então tem alguns critérios para você selecionar. Mas também a gente vai esperar o tempo e vai operar depois. Hoje, eu acredito que numa contraindicação absoluta não existe, porque seria não ter osso. Mas a gente faz enxerto e coloca osso, né? Então, assim, hoje eu acho que o implante tem uma contraindicação relativa. Acho que todo mundo pode fazer implante. Claro, crianças em desenvolvimento ósseo, não, você vai ter que esperar. Apesar que tem vários casos na literatura que você coloca um implante e remove depois para não evitar uma impactação dos dentes. Né? E aí, você tocou nesse assunto aí, e é uma dúvida. A partir de que idade você considera que é uma idade legal para botar o implante dental? Pronto. Qualquer pessoa com crescimento ósseo já estabilizado pode fazer implante, certo? Menores de 18 anos. 18, 20 anos. Menores de 18 anos que precisam de implante, a gente vai solicitar avaliação do ortopedista, raio-x de mão e punho, e vai verificar a idade óssea. Se esse paciente também já tiver a idade óssea finalizada, pode ser colocado implante sem problema. E pegando esse gancho, assim, Edson, a gente falou muito da idade mínima, né? Outra coisa também que as pessoas perguntam é a idade máxima, né? Tem muito paciente que chega na clínica, não, doutor, já estou nessa idade, não é algo, já não é mais algo para mim. Isso daí eu vou deixar para esses meninos novos que estão vindo aí. Então, assim, veja, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Em relação à cirurgia, o paciente estando clinicamente estável, tranquilamente, independe da idade. Mas, assim, tem um fator que é muito importante. A expectativa de vida hoje no Brasil é muito alta, né? E se vive muito tempo. Tá ficando maior, e aí, algo que o implante vai trazer, que é essencial, que é qualidade de vida, qualidade de mastigação. Eu acho que não tem idade que você tem que abrir mão. A gente não pode abrir mão, porque eu acho que é o que vale da vida, né? É você viver. A gente leva da vida a vida que a gente levou, né? Não leva mais nada, né? Uma das coisas que eu falo assim antes sempre pra pessoa é tipo assim, às vezes eu vejo muita gente chegar ainda com essa dúvida, né? Tipo, poxa, será que isso é bom mesmo? E assim, embora eu particularmente não use nenhum tipo de implante, mas eu vivencio isso todos os dias. Então, todo momento, a nossa realidade é essa, né? Para quem não está inserido nessa realidade, talvez seja algo muito superficial que a gente está falando aqui agora, mas a pessoa não entenda profundamente o que a gente está falando. Mas assim, quando a gente para pensar isso, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Então,
já tiveram várias situações de paciente que eu falo, ó, essa é a melhor idade para a senhora fazer. Por quê? Lá atrás, o seu organismo, o seu corpo, tudo era diferente. E você conseguia absorver os nutrientes, né? Você conseguia mastigar ali, bem ou mal. O nosso corpo, ele se adapta a muitas situações. Então tem muita gente que fala, não, eu mastigo super bem. Só que quando você vai olhar, ele é uma mastigação adaptada, não é uma mastigação eficiente. E aí eu sempre falo isso, eu digo, ó, pode ter certeza que a partir daqui, cada vez que você for avançando na idade, você vai perceber ainda mais a importância de ter feito agora. Por quê? Você não deixou... Eu tenho muitos pacientes, a gente tem muitos pacientes assim que, infelizmente, por algum motivo, acabaram sofrendo de alguma doença muitos anos depois ali e ficaram meio que debilitados, né? E a gente sabe que quando a gente está debilitado, muita gente acaba se alimentando por sonda, e aí durante um período ali ele vai tendo que voltar à introdução alimentar. Cara, imagine como seria voltar uma introdução dessa, mastigando sem ter dente. É difícil. É tanto que, veja, não sou eu que vou falar, não. São vocês dois que são avaliadores. Quais são as principais queixas de quem usa prótese? As principais queixas assim, unânimes de quem usa prótese é sempre uma, doutor, eu não consigo me alimentar direito. Eu acho que assim, é a top 1. A top 2, que muita gente traz assim no dia a dia, é muitas vezes, doutor, eu não tenho segurança. Porque assim, a alimentação, ela é o ato de você conseguir triturar bem os alimentos. E a segurança, ela entra num contexto completamente diferente. Por exemplo, tem pessoas que não têm segurança para sorrir. Porque na hora que vai sorrir, tem medo de cair. Ai, Paulinho, veja, a gente já deu 3 motivos para o cara colocar implante. Segurança, função e estética. 3 motivos. Não, eu não defendo o tratamento, não é porque eu faço, não, é porque eu sou apaixonado pelo tratamento. Sabe? É essencial, vai modificar, vai transformar. Você transforma a vida de alguém. Porque eu acho que só pessoas que não têm os dentes, não estou falando de todos, não. Tem várias pessoas que chegam no meu consultório com 2 dentes, perder 2 dentes e não consegue, só mastiga de um lado. Se você só mastiga de um lado, teoricamente você pode desenvolver uma DTM, né? Um distúrbio de ATM. Então, assim, você tem são vários os pontos que motivam a gente a Com certeza. indicar o tratamento de implante. O tratamento é essencial e é transformador. E aí, assim, a gente bateu um papo aqui super legal, né, sobre isso, todo o passo a passo, que eu acho que não ficou, assim, dúvidas que geralmente as pessoas têm. Falamos sobre a importância do implante, benefícios, como é o passo a passo, enfim. E a gente tem uma história muito legal, a gente já está junto já há muitos anos, e Edson, a gente convidou você porque, assim, na nossa visão hoje não existe ninguém melhor para falar disso do que você, por isso, assim, que o convite foi muito especial mesmo. E a gente queria agradecer de fato por esse momento. E, assim, tem muitas coisas que nos unem, a nossa missão, nosso propósito, nosso amor pelo nosso paciente, né? São várias coisas. Porém, tem uma coisa que também nos une. Isso. E eu vou te dar uma lembrancinha hoje sobre isso. O quê? Vamos lá. Cadê? Deixa eu pegar uma lembrancinha pra gente. Deixa eu ver. É só uma lembrancinha. Você tá aqui. Posso abrir? Já sei até o que é, os 2 sofredores. É uma lembrancinha, porque, assim, de fato, é uma amizade aí ao longo do tempo, mais de 6 anos juntos. Ah, é Vasco! Aí sim. Aí sim! Obrigado, irmão, muito obrigado, viu, pelo tempo aí, pelo conhecimento. Eu queria falar uma coisa. Veja, eu tô aqui na Prodonto há 6 anos. Não tenho apenas colegas de trabalho, tenho amigos. E os nossos princípios são iguais. Por isso que eu gosto muito daqui. Vocês me dão condições de entregar o meu melhor, que foi o que eu sempre busquei. Como você falou isso, que o convite, que eu era o melhor, vocês não podem levar isso assim, porque é meu amigo, um cara que eu gosto demais. Mas é verdade. Mas eu fico feliz. E queria dizer agora a você, que é paciente, que por algum motivo está com receio de fazer implante,
eu vou lhe prometer uma coisa. Venha, que eu vou fazer o meu melhor. O meu melhor, eu lhe garanto. Não posso lhe prometer ser perfeito, mas o meu melhor eu lhe garanto. Isso aí, meu irmão. Muito obrigado aí, foi top demais, viu? Valeu, filhão. Então, esse foi mais um episódio do Pod Pro e acompanhe os novos episódios.